Hoje nós vamos para a prática. Cara, nós vamos aprender aqui, hoje, como que você vai fazer um prompt. E o que que é um prompt? É como você conversa com um modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem? Começando por aí. Nós temos vários famosos hoje. Nós temos o ChatGPT, talvez seja o mais famoso, que mais pessoas utilizam. Nós temos o Google Gemini, que é da Google. Aquele que você, quando você pesquisa alguma coisa no Google, o que é um pudim, continuando a mesma ideia, ele fala aqui, ó, versão gerada por IA. É este mesmo aqui, mas ele tem um site dele que você pode conversar com ele, tá? E você pode estar conversando com ele no seu celular também, não precisa ser somente no computador, todos eles conseguem. Temos o Claude, que hoje é o famosinho de quem entende de IA, porque ele está sendo um modelo mais bem treinado, tá? E aqui eu tô falando não comercial, mas é o modelo que se usa por trás. E temos, por exemplo, o DeepSeek, que é o modelo chinês que eles falam, tá? Eu usei bem pouco de DeepSeek e ele caiu muito quando se trata de comparação. Muita gente compara ali o que eles conseguem desenvolver. Eu deveria usar qualquer um mais do que o outro? Cara, a verdade é que não. Qualquer um que você utilizar vai funcionar muito bem para questões práticas. E a menos que você trabalhasse, por exemplo, com visualização de códigos, talvez você goste mais do Cloud. E teste todos, na verdade, porque eu conheço gente que ama mais o Gemini, eu conheço gente que usa mais o ChatGPT, eu uso mais o ChatGPT, pra você ter uma ideia, porque eu já acostumei com ele, com como funcionam as respostas, como conversar com ele, né? E uso também muito o Cloud. Muita gente usa o Cloud, mas eu uso muito o Cloud para uma função específica, que é quando eu tô fazendo o jogo. Que eu trabalho com isso e quando eu tô fazendo o jogo eu tô usando o Cloud aqui na maioria das vezes, tá? Mas nunca usei o DeepSeek muito a fundo, mas sempre ouvi a galera falando que ele ficou muito para trás. De qualquer maneira, todos têm opções diferenciadas. Eu vou usar o ChatGPT aqui por ser o mais conhecido. Primeira coisa que você vai fazer aqui, antes da gente chegar no que é prompt, é logar o ChatGPT, tá? Por quê? Você consegue usar o ChatGPT deslogado. Então, estamos aqui, ó, deslogado no ChatGPT. Você tem aqui as funções dele e você consegue conversar com ele aqui. Oi, ou qualquer coisa do tipo, você pode conversar com ele aqui e ele vai te responder, tá? Só que, tá vendo? Como posso te ajudar hoje? Só que tudo fica pior quando você tá deslogado. Pense comigo, existe o modelo gratuito, o modelo pago e o modelo sem logar. Então o modelo sem logar é o pior deles. Depois tem o modelo gratuito, que é o que nós vamos usar a maioria das vezes. Depois você tem o modelo Plus, que é pago. E aí tem um modelo um pouco melhor, já deixando claro para vocês que existe, que o modelo Plus, ele normalmente tem a mesma coisa, vai te entregar as mesmas coisas, o mesmo estilo de pensamento e tudo mais. Mas esse modelo pago você pode usar ele de API. O que é isso? Fora do ChatGPT. Você pode pegar uma ferramenta, e a gente explicou isso no vídeo 2 lá, sobre ferramentas autônomas, né? E colocar o ChatGPT para conversar com outro IA, por exemplo. Você pode colocar o ChatGPT para ele resolver uma única coisa e não esquecer daquilo nunca, entendeu? Então, esse modelo que é mais caro, né? Que é mais do que o Plus, ele é utilizado bem específico e nós não vamos falar sobre ele, não. Nós vamos focar no gratuito mesmo, tá? Então você vem aqui, pode colocar pelo Google mesmo, tá? Acho que o único que você não consegue logar pelo Google é o Meta AI, também é uma opção. Ele é bom para fazer vídeos, tá? Eu mostrei lá no outro também. Você vai ter que logar pela Microsoft. É o único que você não vai conseguir logar pelo Google. Mas ele também consegue fazer vídeos, ele consegue fazer vídeos mais gratuitamente também. Então você vai usar gratuito, talvez ele sirva para isso. Então cada ferramenta tem muito disso, mas todos para conversar, para fazer textos e tal, todas essas aqui mais famosinhas, você pode estar utilizando tranquilamente, cada um usa um modelo diferente, por isso que eu estou separando elas, tá? Ok, chegamos aqui, nós temos que entender o que é prompt agora, né? Então, isso aqui é um prompt. O que isso quer dizer? Você vai escrever alguma coisa com o chat, um pedido. O pedido que você fizer, ele é um prompt. O prompt ele pode ser muito bem estruturado ou mal estruturado. O que diferencia o bom prompt do mau prompt? Nós estávamos acostumados a ser bem diretos, com poucas palavras para pesquisar o que a gente queria. Então, porque o Google não entregava o que a gente queria direto, né? Então, a gente ia pesquisar um livro, a gente vai pesquisar lá o Homem Mais Rico da Babilônia, entendeu? Um livro. A gente pesquisava assim, ó, tá vendo? E aí a gente vinha aqui e ia ver nas páginas que tinha, porque alguém tinha escrito sobre o livro, a gente ia descendo aqui. Agora, se a gente pesquisar o Homem Mais Rico da Babilônia, no chat GPT direto, dê um prompt assim, igual a gente dava no Google, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai me passar várias coisas.
Se eu pesquisar só desse jeito, ele vai me passar... Lembra que eu te expliquei na primeira aula, que como é que ele monta as palavras? Então ele pode me passar aqui preço, quanto que é o livro, ele pode me passar a resenha do livro, ele pode me passar um resumo do livro, ele pode me passar alguém falando sobre o livro, ele pode me passar qualquer coisa. Então, ele pode me passar qualquer resultado do Google aqui, entendeu? Tá vendo que tem vários resultados? Ó, tem o GitHub, que você baixa um PDF dele, ele pode me passar um PDF pra me baixar, ele pode me passar o Mercado Livre, ele pode me passar, tá entendendo? Qualquer coisa. Então, nós temos que melhorar isso. O que você quer do livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Ele também pode me passar, se você colocar algo mais desconhecido, ele pode buscar lá, Homem Rico e Babilônia. E ele pode passar assim, tá, ele não fala nada no livro, ele só vai falar sobre um homem que foi rico na Babilônia. Não tem nada a ver com o livro, você tá entendendo? Ele pode até nem descobrir que isso é um livro, você tá entendendo? Então, quando a gente tá conversando com um modelo de linguagem, a gente tem que ser um pouco mais específico. Então, eu quero saber tudo sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Qualquer coisa, entendeu? Então você coloca, me fale, pode colocar assim, tá? Me fale sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Melhorou o seu prompt, beleza? Só que o que você quer saber melhor ainda? Você quer saber sobre... eu quero saber um resumo. Eu quero um resumo do livro. Aí você pode tirar. Me dê um resumo sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Acho que isso todo mundo sabe, só que é legal a gente ir desde o início, né? Porque você vai ter que pedir mais em forma de algoritmo. No primeiro vídeo eu também mostrei o que é algoritmo, né? Se você for conversar com uma pessoa e você fala com ela assim, passe manteiga no pão, ela vai entender que ela tem que pegar a faca, passar a faca na manteiga, pegar a faca com manteiga e passar no pão. Se você falar com o computador, passe manteiga no pão, ele pode simplesmente pegar um pão e enfiar dentro do pó de manteiga, que passou a manteiga. Ele pode pegar o pó de manteiga e jogar no pão. Ele pode pegar a faca, jogar a faca dentro da manteiga e depois pegar a manteiga e jogar no pão, jogar com a faca e tudo, você tá entendendo? Então, se você quiser um algoritmo bem estruturado, você tem que estruturar para o computador isso também. Então, se você fosse falar para o computador, passe manteiga no pão, você tem que falar assim, pegue a faca, coloque a faca dentro do pote de manteiga, passe manteiga na faca, tire a faca de dentro do pote de manteiga, passe a faca com manteiga, tá vendo? Você não pode entender que ele vai entender que é a mesma faca. Então, passe a faca com manteiga, de preferência que a faca que você utilizou para colocar manteiga no pão. Aí onde tá o pão? Se você não ficar, ele não vai saber. Então você tem que falar assim, tire o pão do pacote, coloque o pão na mesa ou no prato. Onde tá o prato? Esse que é o problema de você explicar, entendeu? Se você não falar onde tá o prato, ele não vai saber, ele vai pegar qualquer prato, qualquer hora, entendeu? Ele vai falar, prato? O que tem a ver com prato? Pega um prato, tá entendendo? Então tem que explicar o máximo possível. E aqui começa a dificultar os prompts. Por isso, sempre que você começar uma conversa de algo mais sério, que você quer respostas mais corretas, né, mais voltadas ao que você quer, é bom que você entre aqui e busque o prompt, tá? Então, sempre que você for falar, por exemplo, você quer um prompt sobre uma resenha do livro, uma análise do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Eu chutei um livro qualquer aqui, tá? Que veio na minha cabeça. Mas a gente pode ir para a universidade. Vamos partir para a universidade. Por exemplo, você quer falar sobre artigo científico, tá? Ou eu tenho que fazer agora... Hoje eu vou mexer com isso aqui, que eu tenho que organizar um fichamento. Aí o professor pediu para você fazer um fichamento, tá? Depois a gente pode fazer esses exemplos práticos aqui. Primeira coisa que eu faço, e eu acho que você deveria fazer, é o básico. É pesquisa Google, sem nada. Porque aqui a gente tá conversando. Como se fosse uma conversa com um amigo. Então a gente vai chegar aqui e falar assim... Pode contar igual a esse. Cara, meu professor me pediu um fichamento. O que é isso? Demos um tópico para o ChatGPT. E já a gente vai entrar mais. Ele vai te explicar o que é um fichamento. O fichamento é uma técnica de estudo, análise de texto, não característica, ferramenta, etc, etc, etc. E aqui, cara, você pergunta tudo sobre o fichamento que você quiser, tá? Ele vai sempre te explicando, ó. Estrutura padrão do fichamento, tem referência bibliográfica, tema, objetivo, tudo, cara. Ele vai explicar tudo, bem tranquilamente. Análise crítica, importante para você. Se o professor pedir fichamento, não é só burocracia, contexto, ensino superior, treinar a leitura acadêmica, etc. E aqui, ó, nesse final, que começa a ficar interessante, ele vai começar a te falar, beleza,
qual o contexto que você tá. Aí você começa a contextualizar. Mas meu professor, eu sou aluno de universidade, meu professor me deu um PDF com as regras do fichamento dele, você concorda com tudo, etc, 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 etc. O que você vai fazer? Aí você vai conversando com ele. Você entendeu o que é fichamento já. Beleza. Agora esse chat, ele já tá entendendo que você tá mexendo com o fichamento. Você vai pegar pra ele e falar o seguinte. Ok, entendi. Me dê um prompt. Tá entendendo? Me dê um prompt para que eu explique a outro chat, ou outra LLM, pode ser outro chat aqui que ele vai entender, né? Ou que eu explique, eu acho que você nem precisa assim, para que eu explique o fichamento, que quero um fichamento completo. Aí você vai ver tudo que ele falou aqui, ó. Se é a norma da NBNT, o que você quer, por exemplo, com as normas padrões. Não sei o que é a norma da BT, tô com preguiça de pesquisar. Quanto mais pesquisar, melhor vai ficar. Mas vamos lá, com as normas padrões. Com as normas padrões e sem esquecer nada. Fiel ao texto. E tudo que precisa ter para um fichamento, ficar perfeito. Pode ser bem genérico aqui. Por quê? Porque agora ele vai fazer o prompt. E o que é um prompt? Ele vai te mandar aí, ó. Como seria um prompt para um fichamento, por exemplo, entendeu? Ó, aqui está um prompt robusto e otimizado para uso acadêmico. Aqui, prompt para fichamento. Leia o texto que eu vou te enviar com atenção total, do início ao fim. Sua tarefa é produzir um fichamento acadêmico completo, rigoroso e fiel ao conteúdo original. Siga obrigatoriamente as instruções abaixo. Aí tem fidelidade de texto, não invente informações, não adicione conhecimento externo, baseie tudo exclusivamente no texto enviado. Estrutura, explique tema do texto, explique em 2 ou 3 linhas. Objetivo do autor, ele coloca até quantidade de linha. E você pode vir aqui e mudar tudo que você quiser, ó. Você pode pegar, copiar esse prompt, jogar aqui e ir mudando o que você quer. Depois copiar e arrumar. Se quiser deixar mais forte, você pode acrescentar isso no final. Priorize precisão de estrutura em vez de simplificação excessiva. Se você quiser colocar, ele te dá a opção. Agora, você é um leigo total. O que você vai fazer com esse prompt? Tá? Você vai pegar isso aqui e jogar ou em outra IA. Você pode jogar em outra IA, ou abrir um novo chat aqui. E a pergunta que você vai fazer, eu vou jogar em outra IA aqui por enquanto, só pra vocês verem. Vamos jogar aqui no DeepSeek pra gente testar, aproveitar. E você vai fazer o seguinte, joga esse prompt aqui e fala, esse prompt é um bom prompt para pedir um fichamento? O que você vê que poderia melhorar? Por que isso? Se você tá leigo total. Se você não é leigo total, e por exemplo, aqui você já entende, igual por exemplo, eu já mexo com isso, eu posso colocar aqui, eu quero que o fichamento seja de página a página. Eu quero que o fichamento venha num code box, por causa que corta menos a chance dele resumir, entendeu? É mais fácil de você copiar também. Eu quero que... Então eu vou lendo aqui e falo assim, eu quero que o tema do texto não seja de 2 a 4 linhas, que seja de 5 a 6. Se você já entende de fichamento, se você já entende de IA, é mais fácil. Se não, você faz isso aqui que é a melhor opção. E ele vai vir aqui, ó. Excelente prompt, você já construiu uma base sólida. Aqui vão sugestões de melhoria. Clareza mais sobre a entrada do texto. O problema, você diz, leia o texto que vou enviar, mas o prompt não define como o texto será enviado. Então, ó, já tá te explicando. Vai ser em anexo, vai ser colado no chat, vai ser um link. Então, já vai colocar, né? Dá trabalho, cara. Tudo que você vai fazer com IA dá um trabalhinho, mas é um trabalho simples. Ele não chega a ser fácil, mas ele é simples, tá? E isso que diferencia o que seu professor ou os outros falam que é um texto genérico para um texto que funciona, entendeu? O prompt é a primeira parte disso. Se você quer fazer IA até em artigo científico, você vai precisar usar desse jeito aqui. A instrução sobre a página de citação. Você pede sempre que é possível, indique a página. Mas se o texto não tiver numeração HTML, PDF sem numeração, aí ela pode inventar números ou ficar confusa. Ó, tá avisando pra você que ela vai inventar números. Você quer que inventa números? Não quer. Então, especifica de acordo com o seu texto que você vai colocar pra ela. E assim por diante. Olha o tanto de coisa que ele me dá. E aqui ele fala assim, ó. Você pode incluir um template de como você quer a referência. Autor, tema, linha, objetivo do autor. Instrução de metalinguagem. Aqui tá aqui, ó. Como que você quer que estrutura e tal. Aí, você vai e pega assim e fala assim, tá, se você quiser, tá vendo que aqui tá em codebox já, ó, que legal? Aqui ele não me entregou um resumo, tá? Ele me entregou aqui, ó, versão melhorada com síntese. Me entregou isso aqui, tá?
Em tese já tá melhorado pra ele, mas se você quiser, você pode pedir pra ele mesmo, falar assim, tá, me entrega ele mais completinho, ele vai te entregar. Mas aqui, você pega e você pode vir pela terceira vez e falar assim, melhorei seu prompt, tá? Jogou aqui e tem algo que você acredita estar errado? Essa terceira parte aqui é só se for uma coisa muito importante. Fazer 3 vezes isso não necessita, sacou? Ó, mas ainda tem alguns problemas de precisão, alguns pontos que podem fazer a IA errar justamente porque no que você quer evitar. O que tá bom no seu prompt? Tá aqui. O que ainda tá problemático? O texto será colado após esse prompt? Use apenas ele. A intenção é boa, mas a formulação pode gerar rigidez. Então, ele vai te explicar tudo isso e você vai entendendo como é que funciona a IA. Eu não vou ficar lendo aqui pra gente não continuar. De qualquer maneira, deixa eu ver o prompt que ele vai me mandar. Normalmente ele manda um prompt já pronto, tá? Ele te explica tudo. E eu vou te explicar o porquê que ele me explica mais coisas aqui. Já, que é um plus aqui que você vai usar. Porque você vai usar um prompt nesse lugar também. E você vai ver que a minha resposta, se você colocar as mesmas coisas que eu tô colocando aqui, não são as mesmas respostas que você vai receber aí. Porque ele sempre aqui coloca o meu estilo. E a gente vai falar sobre isso agora. Sobre a memória dele e sobre as pré-definições que você coloca, tá? Na IA que você estiver utilizando. Você pode usar qualquer uma delas e pode configurar de jeito. Ó, a versão melhorada. Tá vendo que ele explicou muita coisa aqui, né? Poderia ler isso tudo. Versão melhorada. Lê integralmente o material que eu enviar a seguir, baseie toda a sua análise exclusivamente nele. Não invente informação, não use conhecimento externo, sempre dê algo que não tiver explícito no texto, indique isso claramente em vez de completar por inferência, referências bibliográficas completas, etc, 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 etc. Você tem um prompt aqui bom. E tá ótimo, entendeu? Ó, ele ainda deu um julgamento final do prompt aqui. E agora você tem um prompt para você poder jogar para fazer um fichamento, entendeu? Tem que ler. De qualquer jeito você tem que ler para confirmar e tirar o que você não quer, tá? Tem coisas que você não quer. Por exemplo, o tema do texto ainda tá 2 a 4 linhas. Eu quero um tema de 2 a 4 linhas? Eu quero aberto. Eu quero 5, 6, 7 linhas, 8, eu não sei. Vou deixar aberto. Tá entendendo? Isso a gente tá falando só de prompt, tá? Não quer dizer que se você jogar isso aqui, jogar seu fichamento lá, vai sair pronto. Vai sair ruim ainda. Porque, por exemplo, ela não lê mais de 50 páginas. Ela não lê mais de 20 páginas, ela já começa a pipocar. Então é melhor você separar as páginas, ou pedir pra ler tantas páginas, ou fazer página a página, tá entendendo? Vamos pra próxima parte que ainda é prompt. E por mais que essa aula tá grande, e é bom pra você. Toda IA vai ter os settings dela, né? Que são as opções. Você pode colocar em português se você preferir. Todas eu acho que tem também. Aqui, ó. Eu nem sei onde que é que eu coloco em português aqui, mas eu acho que era aqui mesmo. Mas a Language Auto Detect... vou deixar em português aqui, acho que é isso, quer ver? Se eu fosse você, se você gostar de colocar em português, coloca. Mas eu prefiro colocar minhas coisas em inglês pra me acostumar já. Mas vamos lá, tá aqui, ó. Agora tá tudo em português. E aqui nós podemos vir em personalização. O que temos em personalização? Primeiro, aqui é o ChatGPT, mas todos têm diferente, tá? Quando você for lá nas opções, aqui ó, em settings, você vai ter aqui as opções diferentes, tá? Você colocar aqui, uns tem mais coisa, outros tem menos. Mas no ChatGPT você pode fazer isso aqui. Aqui você pode colocar o estilo que você quer que ele conversa. Aí é o estilo que... Lembra daquela primeira conversa do que é fichamento? Esse é o estilo que você vai colocar aqui. Se você quer ele menos acolhedor, mais acolhedor, se você quer ele mais entusiasmado ou não, entendeu? Tudo isso é aquelas respostas que ele te dá. Às vezes ele te dá, caralho, genial, você tá indo muito bem. Ou, é assim mesmo, parabéns, continue, você tá indo bem. Ou você pode colocar mais emoji. Eu coloco menos emoji, por exemplo, porque quando eu quero copiar e colar, nem sempre os emojis vão para os outros lugares, né? Quando você vai colocar código, por exemplo. Listas cabeçalhas, você pode colocar com mais listas, com menos listas, do jeito que você quer. Para aprender, por exemplo, mais listas é melhor. Aí aqui eu já deixo padrão, que eu não mexo, tá? Porque tem várias coisas. Aqui embaixo que é a parte interessante. Instruções personalizadas. Então, eu coloquei uma instrução que é um prompt aqui dentro, tá? Eu já usei outros prompts aqui. Este aqui foi o melhorzinho. Ainda assim, às vezes eu gosto de deixar ele mais liberado. Isso aqui não é necessário, por isso que eu deixei pro final, tá? Você pode colocar se você quiser. O meu antes de aceitar qualquer ideia, proposta ou opinião, faça uma análise crítica profunda. O que eu peço nisso aqui, na verdade? O que eu tô pedindo aqui é, não responda a primeira coisa que vem. Primeiro dá uma analisada. Por quê? Toda IA, ela tem um pensamento, o ChatGPT aqui você não consegue mudar, mas se for no Gemini, por exemplo, você consegue colocar aqui o raciocínio, o rápido, o pro. Você tá entendendo? Ela tem esse tipo de pensamento. Aí aqui no ChatGPT eu peço pra ela fazer esse raciocínio, entendeu? Pra ela pensar um pouquinho antes de me responder. Mais ou menos isso. Pensa aí, calma aí. E eu ainda forço no prompt normalmente, tá? Então analise, você vê que no prompt do artigo eu pedi, analise primeiro o artigo, faça tal coisa, pense e tal. Aí depois, considere contexto,
Que situação isso foi dito? Oxe, tá ruim aqui, hein? Intenção, qual o objetivo real por trás, pressupostos ocultos, o que está sendo assumido com verdade, implicações. Evite. Concordância automática, ou seja, você quer que ela não concorde com você a primeira vez, pode ser que ela fale alguma coisa. Elogio genérico, aquela coisa muito bem, você está muito inteligente, e respostas superficiais. Esse aqui é o principal. Essa parte aqui, se você quiser tirar, por exemplo, de considere, pode tirar, tá? Deixa a análise profunda e pede para evitar. Use rigor lógico, a gente tenta colocar, isso vai fazer sentido com o meu perfil, vocês vão entender. Pensamento científico, evidência de que causalidade é análise filosófica. E seja direto, honesto e construtivo. Priorize clareza e profundidade em vez de agradar. Eu coloco isso aqui, dá para utilizar desse jeito, mas se utilizar sem nada, justo também, só que você tem que ajeitar no prompt. Tudo isso aqui, imagina que tudo que eu vou conversar, antes tá desse jeito aqui, ó. Aí depois vem o prompt que a gente colocou aqui. Aí depois vem aqui, ó. Leia atentamente integrar o texto, tá entendendo? Então, meu prompt é sempre assim, ó. Isso aqui é seu prompt. O que você colocar lá, vai sair antes isso aqui e depois o que você pedir, entendeu? Pensa que é isso. Por que faz sentido diferente para cada um? Porque aqui também no perfil de personalização, você tem aqui as suas memórias, tá? Eu nem sei onde fica memórias em português aqui, mas tá aqui, ó. Memórias. Aqui tem sua ocupação, apelido, etc, etc. E aqui tem suas memórias, que você pode colocar do jeito que você quiser, entendeu? E aí, ó, ele vai falar o que você é, usuário quer que conversa sobre a atlética universitária, usuário quer um assistente, usuário realizar manutenções essenciais num Palio, por exemplo, que você vai mexer, e aí você pode colocar tudo que você quiser mexer, você pode pedir para ele gravar. Ele vai gravar automático algumas coisas, mas você pode pedir, grave na sua memória. Então, se você estiver conversando sobre carro, e você colocou lá, por exemplo, eu coloquei que eu tenho um Palio. Quando eu estiver conversando sobre carro e falar do Palio lá, vai ter as configurações do meu Palio já gravada para ele, então ele já sabe. Então, é um Palio de que ano, é um Palio, entendeu? É um Palio de que modelo e tal, e ele pode puxar isso para mim. É muito mais prático, e isso faz com que, e ele usa toda essa memória na hora que ele achar que vale a pena. Então, se você conversar de carro, ele puxa ela, se você conversar de universidade, ele puxa lá que você tá fazendo qual curso, entendeu? Você fala assim, eu tô fazendo tal curso, ele já sabe, então para isso, aí sua memória, e o seu chat, ele fica mais único. Então ele traz coisas diferenciais para você, porque ele faz link com essas coisas, entendeu? E isso pode ser um problema, como pode ser bom também. Por exemplo, se você colocar para ele, haja como humano ali, mais humanizado, ele vai trazer coisas mais humanizadas, que ele vai buscar sempre como prompt, humanizado. Só que se você pede algo acadêmico, por exemplo, de último nível, de um nível doutorado, e ele puxa humanizado, ele vai puxar gíria em cima do seu artigo. Então cuidado com o que você vai colocar lá também, entendeu? Então, na hora que você lê seu artigo, você vai falar, pô, por que tem uma gíria aqui e eu pedi algo acadêmico? Porque você, no prompt lá de dentro, você tinha pedido antes. Então, cuidado com o que você coloca lá, por isso que eu falo. Às vezes você deixar vazio, é um pouco melhor, entendeu? Isso é prompt, cara. Essa é a primeira parte que você tem que entender para você conseguir conversar bem com o chat. Quando você começar a fazer os melhores prompts, você vai começar a entender um pouco melhor. Necessita de prompt para tudo? Não. Igual eu te falei, quer aprender o que é um fichamento, quer bater um papo? Bater um papo é muito bom para aprender. Quer aprender sozinho, entendeu? Você vem aqui e conversa como se fosse um brother seu. E ele vai funcionar muito bem. Porque ele vai dar ideia, ele vai falar as coisas, tal. Você tira lá de preferência as pré... Você vem cá e deleta aquelas prés lá, ó. Tranquilamente, você vem aqui, ó. De personalização e deleta isso aqui. Deixa só suas memórias. E, meu irmão, conversa, melhor opção do mundo, entendeu? Pra conversar com o cara. Porque ele vai te ensinar as coisas. Bom demais, entendeu? Funciona desse jeito. Aí você quer fazer alguma coisa mais acadêmica, mais séria, ou que você quer colocar rigor, bota o prompt. Vai lá e bota aquele prompt lá. Vem aqui e peça para ele montar um prompt já pronto. Aí você usa aquele com este aqui. Várias regras. Quanto mais regras você impor, mais ele vai se manter. Cuidado na hora de você se você fizer isso aqui, por exemplo, 10 vezes, entendeu? Eu quero regras obrigatórias pro meu artigo científico, pro meu fichamento que a gente ia fazer aqui. Se você fizesse 10 vezes aqui, ó, por exemplo, em todas elas e melhorando o prompt, vai ficar um prompt gigantesco. E na hora que você pedir a resposta, ele vai travar muito, vai ficar muito travadinho. E aí fica bem ruim também. Então, colocar muita regra também você tem que tomar cuidado. Então, o que eu faço normalmente, só para finalizar o vídeo, eu normalmente jogo início sem prompt, igual nós temos aqui, vou conversando, até peço, faço o fichamento aí para mim como é que ficaria. Leio tudo, entendeu?
como que ficou, salvo. Depois eu vou, me manda um prompt pra fazer um fichamento. Ou eu já comento, eu não gostei disso, não quero isso, manda um prompt pra fazer um fichamento. Pá, pego. Vou lá, jogo na outra IA. Fecho, pego, só pra ver se eu esqueci alguma coisa. Pego o que eu esqueci. Volto aqui, abro um chat novo daqui, peço o fichamento lá e comparo os dois. Gostei. Arrumo os dois, e aí tem até outras IAs pra fazer isso, comparar os dois, arrumar os dois do jeito que eu gosto. Pego tudo que eu tá ali e falo assim, agora melhora esse fichamento. E aí eu tenho o terceiro fichamento, que é o que eu, em tese, vou usar, porque eu vou ler e ainda vou remodelar algumas coisas. Se você quiser humanizar, você ainda pode humanizar, depois conferir se tem alguma coisa de IA, se não tem. Você pode pedir para a própria IA humanizar. Você pode usar o Cloud, por exemplo, que é uma IA que cai menos no negócio. Por exemplo, você vai fazer um TCC, você vai ter uma banca que vai analisar se seu texto tem muita IA, muita referência de IA, porque tem sites que analisam, entendeu? Eles pagam para isso o site. Aí você pode jogar no DeepSeek ou no Cloud, por exemplo, que pouca gente usa. Ou em outras. Você pode jogar num Black Box, entendeu? Que pouca gente usa. Então as palavras são diferentes. É mais difícil cair nesses trens de IA. Aí você pede pra humanizar por lá, entendeu? Funciona também. Só que quando você quer humanizar também, é legal você colocar tons, é legal... É a mesma coisa que eu faço assim. Como que humaniza um texto? O que a IA pega? Vem aqui e conversa com ele primeiro, entendeu? Pra tirar suas dúvidas. Depois faz assim, me faz um prompt pra humanizar que fica legal aí, um artigo. Eu vou mandar um artigo pra você, me faz um prompt. Às vezes você manda um artigo aqui e fala assim, me faz um prompt pra humanizar esse artigo aí. Aí ele vai fazer. Aí você vai no outro chat, pede pra humanizar e confere. Tá entendendo? É um pouquinho complicado, mas eu acho que é necessário fazer isso até antes de vir pra prática. Antes da gente mostrar como é que faz o fichamento, como que faz um resumo, como que é o melhor jeito de estudar, como usar outras IAs. Porque essas são as principais e é o que eu mais vejo reclamação, principalmente quando se trata de acadêmico, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Que é você fazer algo que fica muito abrangente, muito genérico, muito, entendeu? Aqui a gente tá fazendo algo pra ficar totalmente diferente das respostas da maioria das pessoas quando eles usam IA pra fazer as coisas. Fechou? Então, um beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau.